Oi, gente! Hoje eu vim trazer aqui um formato um pouco diferente do que eu costumo fazer com vocês aqui no IGTV, que eu sempre trago algum assunto pertinente, né, para o público feminino. Hoje não deixa de ser um assunto que é pertinente ao público feminino, mas é um pouquinho diferente. Porque eu vim falar sobre a série Bom Dia Verônica, que foi lançada recentemente pela Netflix, e eu já tinha ouvido muitas pessoas falando bem dela, e eu resolvi assistir e foi muito satisfatório para mim. Gostaria de frisar nesse momento que não tem spoilers nesse meu vídeo, nesse meu relato sobre a série. Então podem assistir esse vídeo sossegadas, que quem ainda não assistiu a série talvez até desperte um certo interesse em assistir. Por que eu vim falar sobre essa série? Porque a série Bom Dia Verônica, ela trata especificamente sobre machismo, violência contra a mulher, machismo estrutural, institucional, né, violência institucional. É muito, muito, muito legal essa série. Achei, assim, a ideia da Netflix muito boa de conseguir trazer esses assuntos à tona de uma maneira, assim, que não foi romantizada e que tratou, assim, bem da realidade brasileira e de uma maneira que envolveu, sabe? Eu fiquei presa do início ao fim da temporada na série. Eu assisti em 2 dias. À noite, quando eu chegava em casa, eu tinha vontade de sentar no sofá e assistir, então foi muito interessante para mim assistir essa série. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, que eu achei interessante, foi abordar sobre a questão de, primeiro, a psicofobia, né? Como eu disse que eu não vou dar spoilers, então eu vou falar um pouco por cima, assim, os detalhes para não acabar dando um spoiler sem querer. A psicofobia no momento em que uma pessoa é minimizada, né? Uma situação X com uma pessoa é minimizada, como se a pessoa só é uma depressiva, né? Como assim, tudo bem se for uma depressiva, né? Nada demais se uma depressiva, por exemplo, cometer suicídio. Então, a psicofobia, né, essa questão do preconceito com as pessoas que têm transtornos mentais, me chamou bastante atenção logo de cara, assim, no primeiro episódio da série. Depois, sobre a questão de quando uma mulher sofre um determinado tipo de violência e ela chega até as autoridades, que são as pessoas que deveriam, teoricamente, defender essas mulheres, e elas acabavam sendo minimizadas, violentadas institucionalmente também, né? Acontecendo uma violência institucional, que é quando, um exemplo clássico, quando uma mulher vai denunciar, por exemplo, fazer uma denúncia, registrar um boletim de ocorrência sobre violência sexual, e a pessoa, por exemplo, que está entrevistando pede com que roupa ela estava usando, se ela estava maquiada, o que ela estava fazendo naquele local, naquele determinado horário, esse tipo de coisa que é bem clássico, assim, de violência institucional contra a mulher, e infelizmente é muito comum na nossa sociedade também. Uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar, que a gente não vai falar só de coisa ruim, foi a persistência da Verônica ao longo da série. Assim, quem ainda não assistiu vai perceber que ela é uma mulher muito persistente, ela é uma mulher muito forte, muito resiliente, né? Porque a série vai trazer questões que aconteceram no passado com ela e com a família dela, e ela consegue administrar isso e consegue transformar aquilo que aconteceu de ruim na vida dela em algo positivo, né? Que aí acaba impulsionando ela a trabalhar essa questão da investigação sobre casos de violência contra a mulher. Então ela acaba tirando um aprendizado, uma lição de algo terrível que aconteceu na vida dela, para fazer o bem para outras pessoas, para outras mulheres. Então, assim, ela é uma personagem, assim, bem marcante. Gostei muito da Verônica e eu acredito que muitas de vocês também vão se identificar com ela, né? Porque no dia a dia a gente tem um pouquinho de Verônica em nós. Então, continuando. A série também traz essa dinâmica da violência doméstica, né? Por exemplo, quando
o companheiro, né, o violentador, ele comete vários tipos de violência, né, não é só física. E a série traz isso, né, por exemplo, a violência psicológica, né, que é quando a pessoa xinga, minimiza a outra, né, deixa a outra com a autoestima baixa, causa insegurança, manipula, distorce fatos. A violência financeira, quando não deixa a companheira trabalhar ou não deixa ela ter controle sobre o próprio dinheiro, ou não ter bens, né, por exemplo, um celular. A questão também de atingir a autoestima dessa mulher, né, que ao longo da série vocês vão assistir, quem ainda não assistiu, vai acontecer episódios que vocês vão lembrar disso que eu tô falando, né, de atentar contra a aparência da companheira, isso também é violência. E propriamente a violência física, né, que é a que deixa mais marcas visíveis, mas não só a que prejudica, né, tudo isso. Outra coisa muito importante que a série traz, assim, é bem atual no nosso país, é a questão da corrupção policial, né? Que, sem dar spoilers, vai aparecer policiais corruptos. Para quem não sabe, a Verônica, ela é escrivã na Delegacia de Homicídios em São Paulo, tá? Ela não é uma policial, ela é uma escrivã. Então, até por ela ser escrivã, ela vai sofrer preconceitos, aí vai ter pessoas que vão duvidar da capacidade dela, como acontece com muitas de nós todos os dias, né? Não é mesmo? Então, voltando, ele trata também essa questão da corrupção, né? Que é muito presente na cultura brasileira. Então, essa série, assim, ela fez um apanhadão gigante, assim. Até a questão da Verônica ter um embate, né, que ela fica dividida entre a carreira e entre a família dela, né, entre os filhos, entre o marido e a carreira, que é algo que é tão importante para ela, trazendo outra discussão que é bem pertinente, eu tô sempre falando sobre isso, que são os ônus da maternidade, né? Então ela ama a carreira dela, mas ela ama os filhos e ela fica dividida nesse conflito também. Então, essa série ela é bem completa no ponto de vista, assim, de trazer essas questões centrais que por muitas vezes são discutidas em redes sociais, em rodas de conversa de mulheres feministas, em livros, em artigos, em vídeos. Então, assim, ela traz um apanhado bem grande de todas essas questões, assim, essa dinâmica do machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. Então vale bem a pena assistir, porque além de ela trazer todas essas questões, ela traz uma história muito envolvente, uma história que te prende do início ao fim, que você acaba aprendendo também bastante, e a qualidade da série em si também é excelente. Então fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. É a primeira vez que eu faço um vídeo falando sobre a minha opinião referente a algo relacionado ao entretenimento. Se eu tiver um bom retorno, se for um retorno positivo de vocês quanto a esse vídeo, eu posso continuar fazendo nesse formato sobre outras séries, sobre outros filmes, que a gente tem bastante aí que trabalha sobre esses temas e que eu assisto e que fico refletindo sozinha dias, às vezes termino de assistir um filme ou uma série. Fico dias refletindo sobre aquilo e dessa vez eu resolvi compartilhar aqui com vocês porque eu acho que poderia ser útil para outras pessoas. Mantenha o meu direct aberto, então se você sofre violência doméstica ou se você conhece alguém que sofre, quer pedir umas orientações de como proceder para ajudar essa pessoa, eu estou disponível. Tá? Um abraço e se cuidem. Uma vez